Conheça o mais novo ponto de encontro da cidade, Choperia Beer Point, espaço familiar e acolhedor, com almoço de terça a domingo. Venha curtir uma boa música aos finais de semana. Reúna a família e os amigos para saborear aquele chopp danado de bom. Choperia Beer Point, Hermogênio Silva 47, Retiro, telefone 2291-5168. Choperia Beer Point, o seu mais novo ponto de encontro da cidade. Cuide do seu animal, a saúde dele depende de você. Clínica Veterinária Bicharada, dermatologia, clínica geral, cirurgias, criocirurgias e exames sanguíneos realizados na hora. Carinho e bem-estar para o seu animal de estimação. Clínica Veterinária Bicharada, Estrada União e Indústria, 10.661, Itaipava. Telefones 2222-8080 e 2222-2554. Clínica Veterinária Bicharada. Muito se pode com o poder da fé. Artigos religiosos. Deseja a você uma semana de muita luz, paz, amor, saúde e prosperidade. Apoio cultural. Artigos religiosos. Tradição, qualidade e respeito à sua fé. Cristal Turismo, conforto e segurança. Motoristas especializados com cursos para melhor lhe atender. Evite aborrecimentos e curta sua viagem com tranquilidade. Viagens municipais e intermunicipais. Pequenos e longos trajetos. Compromisso e responsabilidade com o seu evento. Cristal Turismo, a satisfação de uma boa viagem. 2247-7779 ou 98805-7254. Cristal Turismo. Na hora daquele banho gostoso e de dar um trato no penteado, é só ligar. 2247-5852. 2247-5852. Cláudia Banho e Tosa. Ah, achou que fosse pra você? Não. Dedicação e carinho com o seu animal. Banho e Tosa com hora marcada. 2247-5852 ou pelo WhatsApp 98814-8143. Cláudia Banho e Tosa, Rua Visconde do Bom Retiro 249, Centro. Confiança e experiência. Refricentro Petrópolis, experiência e tradição em instalação e manutenção de ar-condicionado automotivo, veículos leves e pesados, caminhões e tratores, especializada em isolamento térmico para transporte de perecíveis, segurança, conforto, silêncio, bem-estar e o prazer de uma viagem tranquila. Refricentro Petrópolis, Rua 13 de Maio, 184, telefone 2243-1664. Olá pessoal, começando mais um programa Talentos e Serviços. Vou falar baixinho hoje aqui porque eu estou numa clínica. Isso, hoje eu estou aqui com a Carla Mello, fonoaudióloga. Tudo bem, Carla? Tudo bem. Beleza? Muito obrigado por ter aceito o convite e esse desafio de enfrentar a câmera, o microfone. Imagina, obrigada pela oportunidade. Beleza. Olha, gente, hoje a gente vai falar com uma profissional, a Carla, né, fonoaudióloga, que está habituada a lidar com vários aspectos, né, vamos dizer assim, da comunicação humana, seja a linguagem oral, seja a voz, a deglutição, mastigação, tudo isso faz parte, né, da voz, né, Carla? Uhum. Tudo um conjunto, né? Sim. Né? E para quem está em casa, assim, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre fonoaudiologia, né? Fala um pouquinho sobre você, pô. Quem é a Carla Mello? Se apresenta para o pessoal de casa. Então, sou formada pela UCP, né, aqui em Petrópolis, sou mãe, tenho 2 meninas, casada, enfim. Então, eu atendo pacientes já há um bom tempo, sou formada pela UCP.
Então, trabalho nessa parte mais da aprendizagem, que a gente trabalha, que é o que mais aparece. Sim, a fonoaudiologia também trabalha com aprendizagem. A fonoaudiologia, ela cuida até da voz. Sim, da voz, não só da fala, que às vezes as pessoas têm essa ideia. A voz é só um detalhe. De só troca na fala. Quando fala, você é fonoaudióloga, você fala errado. Não só isso, né? A gente é um campo muito amplo. A gente fica aqui horas e horas e horas falando sobre o que a fonoaudiologia trabalha. Beleza. E por ser mãe, já tem uma larga experiência aí já com a criançada, assim, 2 meninas, né? Sim, 2 Qual meninas, a idade delas? Uma de 9, a Maria Eduarda, e a Sofia de 4. Ah, beleza. Então, tem experiência para dar e vender. Carla, o que é a fonoaudiologia, né? O que ela trata, né? Então, eu costumo brincar que assim, a fonoaudiologia trabalha, né, a gente trabalha do bebê até o vovô. Né, desde os bebezinhos, quando nascem na maternidade, independente de ser prematuro ou não, porque a gente trabalha com estimulação, ajudando na amamentação, até o vovozinho que tem alguma dificuldade na deglutição, porque podem começar com as disfagias, as dificuldades na mastigação. Né? Mesmo que não tenha nenhuma outra dificuldade, nenhuma patologia, a gente também trabalha com os idosos. Então, assim, a gente pega a família inteira, na época escolar, os pais, enfim, a gente abrange todas as idades. Agora, Carla, assim, falando da criança, né? A gente começou a falar pela criança, vamos na parte cronológica da coisa, assim, né? Falando da criança, a partir de que idade, logo ao nascer, como é que você consegue perceber algo no bebê, que ele vai ter algum probleminha, que não tem, que está tudo normal? Qual o tipo de exame que é feito para isso? Então, quando nasce, já na maternidade é feito o teste da orelhinha. Junto, né, com o teste do pezinho, enfim, já é feito o teste da orelhinha e agora tem o teste da linguinha também. Então, já é examinada a cavidade oral para saber se tem o frênulo da língua, né? Aquela pelinha embaixo da língua, se é muito curto ou não, que pode ter uma dificuldade na fala, atrapalhar a amamentação. Então, ali já é feita uma avaliação se há dificuldade ou não para acontecer essa amamentação. Se existe, já vai ser orientado a mãe, alguns cuidados a serem tomados. E esse teste da orelhinha também é feito para saber se tem alguma perda auditiva ou não, que é para ser acompanhado. Então, na maternidade, quando o bebê nasce, a gente já começa esse acompanhamento. E esses testes são gratuitos? É obrigatório por lei? São obrigatórios. A criança já tem que sair da maternidade com esses testes feitos. Entendi. Então, ali, assim, os primeiros sintomas você já consegue perceber na criança se ela vai ter um probleminha, se ela não vai ter, para ficar de olho. É sempre nesse teste que você já consegue aferir alguma coisa, algum sintoma nesse sentido. Sim, já começamos a acender a luzinha vermelha ali. Certo. Né? Será repetido depois, se acontecer alguma alteração ali, será repetido novamente, certo. Porque pode acontecer e depois não ter mais, né? Se é só alguma coisa transitória, mas já acende a luzinha vermelha. Aí, por exemplo, a criança começou a se desenvolver, fez 6 meses, 1 ano, demorou a falar. Pô, a mãe fica preocupada. Pai, nossa, ele está demorando tanto a falar, gente. A minha sobrinha falou com 8 meses, a outra falou com 9 meses. Aí começa a comparação. Né? Como é que é feito também esse trabalho também? Existem os marcos do desenvolvimento, né, que vem na caderneta de vacinação. Né? Ali tem acompanhamento, né, que é importante as mães estarem lendo aquilo ali. Então, assim, é legal ler os marcos do desenvolvimento. A criança precisa acompanhar. Mas também é importante entender que cada criança tem o seu tempo. A gente não precisa ficar preocupado porque o filho do vizinho ou o próprio irmão falou mais rápido, andou mais rápido, porque cada criança tem o seu tempo. Agora, é impressão minha, Carla, assim, a menina ela desenvolve mais rápido nessa situação, porque eu sempre percebo que a menina, né, ela sempre fala primeiro, mais ligeira, né, do que o menino. Às vezes sim, e às vezes vai mais a estimulação também que você tem em casa, né? Porque às vezes é aquela história do tipo, mas o meu filho mais velho demorou mais tempo para falar do que o meu mais novo. Por quê? O mais novo tinha a estimulação do mais velho, né? Porque a outra criança brincava mais com ele. Porque quando a criança convive mais com o adulto adivinha, né, entre aspas, o que a criança quer. Então, a criança, às vezes, não precisa nem pedir.
A criança só de olhar, o adulto já dá o que a criança quer. Entendi. Então, assim, para que ela vai falar? Exatamente. Estímulo. Né? Então, assim, para que ela vai falar? Só de apontar, só de pedir, a criança já ganha. E a criança interagindo com a outra, né, de repente, entre ela elas... se vê obrigada a falar. Exato. E Né? o próprio estímulo da outra, né? Aí imitando, como se fosse um macaquinho de imitação. Exatamente. Tudo que o outro fala, ele vai repetindo. Exatamente. Então, por isso que é muito importante a gente estar sempre falando com a criança, falando de forma correta. É bonitinho a criança falar errado? É bonitinho, mas a gente não pode estimular isso. Esse é um detalhe interessante, né? Porque quando a gente vê criança pequenininha, bebê, aí faz biquinho para falar com a criança, fala com um jeitinho mais meigo, não sei o que, ai, que gracinha, não sei o que, ai, bebezinho, coloca tudo no inho, né? E também isso não é legal, não? Não é legal. É porque assim, a criança vai acabar falando errado, aprendendo a falar errado. Entendi. Né? Não que você precisa falar rude, falar né, como um adulto, mas falar sempre corretamente com a criança que ela vai aprender a falar corretamente. Né? E assim, às vezes a gente pega... É uma coisa tão simples, né? Então, assim, quanto mais a gente conversar, mais a gente falar com a criança, mais rápido ela vai falar e melhor ela vai falar. Se colocasse um balãozinho assim em cima da cabeça da criança, né? Nossa, imagina que ele está pensando do adulto, né? Ai, que cara bobo, fica falando essas coisas para mim, né? Como se eu não entendesse. Assim, aquele filme, né? Agora a maioria das pessoas não vão nem lembrar, mas aquele filme Olha Quem Está Falando, é mais ou menos isso. É um filme muito antigo, né? Mas assim, aquele filme mais ou menos... mas essa geração toda já viu. Já viu, a nossa já viu, mas assim, é um filme bastante interessante. Entendi. Mas assim, é muito engraçado esse filme, né? Quem não viu, vale a pena ver, porque assim, é interessante. E a gente trabalhar essa estimulação da criança é isso, falar corretamente e aproveitar todos os momentos. Então, assim, quando uma criança chega ao teu consultório, né, que a mãe vem com a criança, olha, doutora, estou sentindo que ele está muito devagar para falar, estou sentindo que ele está falando um pouco embolado, a linguinha dele parece estar presa, tudo isso faz parte da fono. Né? Ele não fala as palavras corretas, ele não termina as palavras. O que a fono faz no sentido de orientar a mãe e que tipo de tratamento, né, ela sugere para a criança que, por exemplo, não termina o final das palavras, de repente fala gaguejando, né? Tem várias. Nossa, é tão ampla a questão da fono, né? Então, a primeira orientação que nós damos é essa. Realmente falar corretamente com a criança. Né? Apontou, o que você quer? Não dá tudo que aponta. Tudo que a criança apontar, não entregue. Né? Deixa que ela peça. Deixa até os brinquedos mais altos, onde a criança não tenha tanto acesso, porque vai obrigar a criança a pedir. Né? Hoje em dia, às vezes, a gente deixa as coisas muito fáceis para as crianças. Então, eles vão lá porque eles estão muito espertos. Então, eles vão lá, pegam, sobem, puxam e tal. Então, assim, colocar os brinquedos mais alto um pouco, numas prateleiras, algumas coisas assim, para que a criança seja obrigada a pegar. Né? Tablet, computador, celular... Não sou contra, porque essa geração, eles meio que são programados para isso. Parece que já nasceram com um chipset já voltado para isso, né, cara? Exatamente. É impressionante isso. Eu não sou contra, mas precisamos limitar o uso. Né? Precisamos limitar o uso disso. Mas ele ouve a música, ele canta, sim, só que se for ver, esses bonequinhos das músicas, eles simplesmente abrem e fecham a boca. Não fazem o desenho dos fonemas. A criança precisa perceber o desenho que eles precisam fazer com a boca para emitir os fonemas corretamente. Nem fazer uma leitura labial, né? Exatamente. Mesmo que seja intuitivo, né? Porque eles vão tentar imitar o que nós fazemos com os lábios para que eles falem corretamente. Então, assim, o importante é que eles vejam o que nós estamos falando.
Cantem com os filhos, na hora do banho, vamos lavar os pés, vamos usar o sabonete, os braços, nomeiem as partes do corpo. Utilizar esses momentos que a gente tem com o filho, né? Um momento simples, parece simples, mas você pode ser bem utilizado, explicando, olha, o dedo, o pé, a orelha, brincar com a criança e expressar as palavras de uma maneira correta, né? Exatamente, isso desde que o bebê nasceu. Ele é só um bebezinho, ele não está entendendo. Está entendendo, sim. Ele está entendendo. No momento da troca da fralda. Então, assim, vamos estimular essa fala, cantar com a criança. Pode parecer bobagem, mas não é. Eles estão prestando atenção. Façam um teste em casa. Vocês que têm um bebezinho pequeno, olhem para o rostinho do bebê e imitem. Façam um biquinho, façam alguma coisa que ele vai ficar olhando para o seu lábio e ele vai tentar imitar. E com isso ele vai tentar imitar as palavras também. Carla, assim, falando ainda do bebê, na gestação, muitas pessoas conversam, né, com o bebê ainda na barriga. Eu acho assim que o carinho, que o amor, ele ultrapassa a questão física, né? Acho que isso vai além, né? O amor de mãe, o amor de pai, né? Uma coisa absurda, né? Uma coisa impressionante. E conversar com o bebê ainda no ventre, eu acho que isso pode trazer um bom resultado, cantar para o bebê, né? Traz. E é importante os pais. A voz da mãe, eles já ouvem 24 horas por dia. E já foi comprovado, estudos já foram comprovados que as vozes graves, elas conseguem ultrapassar melhor a barreira, né, da placenta, enfim, intrauterina, do que as vozes agudas. Esses dias um vídeo interessante na internet, que era o seguinte: a mãe gestou a filha 9 meses, teve a filha, coisa e tal. Quando estava perto de chegar 1 ano, ela começou papá. Ela falou: filha, é mamãe. E ela começou: é papá. Interessante. Porque assim, a voz do pai conversando com a barriga da mãe, né, vai chegar mais fácil do que uma outra voz feminina. Não a voz da mãe, porque como, né, vai passar por dentro, né, fica mais fácil falar assim, né, para as pessoas entenderem. Então ela vai ouvir, vai identificar a voz da mãe, porque vem por outras vias, não somente pela via externa, mas a voz do pai, vindo pela via externa, o bebê vai reconhecer com mais facilidade. Então conversem, cantem com os bebês ainda dentro da barriga. Me encanta no trabalho da fono que assim, que ele é muito amplo, né? O trabalho da fono, ele vai desde o bebê, antes de nascer até, nesse caso aqui, né, de cantar com a mãe ainda gestando a criança, até a terceira idade. Agora sim, vamos tentar de alguma forma ser mais, vamos dizer, explícito com alguns fatos, né? Vamos dizer assim, a língua presa, por exemplo, né? Quando é feito um diagnóstico que a criança tem esse freno, né, da língua preso, né? É cirurgia, tratamento, exercício, o que é? Depende. Existem casos que é necessário fazer um piquezinho embaixo da língua, uma coisa muito simples, que o próprio otorrino faz, uma cirurgia, tem dentistas também que podem fazer, uma anestesia local, pega o bisturi, fez. E aí sim, com exercícios, alguns casos há necessidade de fazerem exercícios, outros, dependendo da idade, a criança já consegue emitir os fonemas corretamente. Se demorar mais tempo, aí há necessidade de fazerem exercícios, né? Senão, a criança por si só já consegue. Sim. Se não for necessário esse piquezinho, a criança não precisa. Ela mesmo já consegue estabelecer alguns movimentos e sai corretamente os fonemas. Então, assim, cada caso é um caso. Não existe regra. Outro caso, a criança que troca as letras, troca as sílabas, né? É muito comum a criança trocar, né? Ao invés de falar, sei lá, casaco, fala dazaco. E de repente toca uma letra, sempre a mesma letra, né? Então, aí sim, aí nós precisamos intervir, né? Existem sim exercícios que nós precisamos fazer. Eu trabalho muito de forma lúdica, né? Trabalho com jogos, quebra-cabeça, faço alguns exercícios articulatórios, passo para casa para que os pais façam em casa com a criança, né? Para a gente fazendo esse trabalho em conjunto,
Exercício articulatório são exercícios que eu costumo brincar. Musculação para língua. Língua, lábio, bochecha. Vamos avaliar onde a gente vai precisar trabalhar. Quais musculaturas estão sendo necessárias, né, serem trabalhadas. A criança que nasce com o problema da gagueira, né, que assim, desde que eu era criança, a gente sempre presenciou nas escolas o bullying, né, com gago, né? Isso é terrível, né? Porque a criança ela cresce com esse trauma e é difícil superar, né? Conheço umas 2 pessoas que nasceram bem gagas e hoje falam mais frequente devido ao auxílio do fono. Mas para a criança é muito difícil, né? Sim. Existe a gagueira fisiológica. Então, todo mundo já foi gago numa fase da vida, né? Quando a criança começa a falar mesmo, efetivamente, entre os 2 anos até os 3 anos e pouquinho, a criança passa por essa fase da gagueira fisiológica que a gente chama. É comum gaguejar um pouquinho, né? Super comum. Vamos observando para ver como essa gagueira está acontecendo. Às vezes não há necessidade de intervenção fonoaudiológica, a gente só fica observando. Passou dessa idade, a gagueira continua e aí não melhora, só vem piorando aquilo tudo, aí nós precisamos sim intervir. E aí nós conseguimos melhorar. Cura não existe. Gagueira não tem cura. Mas conseguimos, igual você falou, essas pessoas que você conhece, nós conseguimos artifícios. Melhoraram muito, assim, impressionante, impressionante. Como melhorar? Uma pessoa conhecida, né, que a gente, né, nós vemos aí, é o Silvio Santos. O Silvio Santos é legado, né? Então ele tem esses artifícios que a gente praticamente não percebe. Por que o gago, quando canta, ele não gagueja? Porque ele já sabe exatamente qual palavra vem após a outra. Ele pensa antes de falar, é isso? Mais ou menos isso. Porque ele já sabe qual a palavra que ele vai falar depois daquela. É meio que decorado. Tipo assim, o ritmo da música ajuda? O ritmo ajuda. É porque você não fala, já sabe. É porque você não fala cantando o tempo todo, né? E o ritmo, a melodia, de repente, ajuda. A melodia ajuda e fora isso, você já sabe exatamente o que você vai falar. Né? Você já decorou aquilo ali. Então, se ele pegar alguma coisa e decorar, tem aquele ritmo e é decorado, ele vai tranquilamente. Agora, numa conversa, ele já fica tenso. Deixa eu até, de repente, pedir o teu telefone. Por exemplo, para você que está em casa, de repente, né, assistindo essa matéria, ou, de repente, o Facebook da Carla, o e-mail, enfim, o Zap, porque, de repente, você pode estar assistindo essa matéria numa reprise, né? E você entra em contato com ela e pedir alguma sugestão, alguma orientação, ou de repente agendar aqui uma conversa com ela, até sem custo, só para vocês conversarem realmente, né? Sei lá, para de alguma forma tentar diagnosticar algo, né? Na criança. Né? Qual é o teu Zap, o teu contato? Depois a gente repete no final de novo, mas de repente, como está iniciando a conversa, né? Seria bom você já colocar teu Zap, teu contato. 98813-6020. 98813-6020. Pois é. Carla, assim, bom, fono trata de muitas questões, de muitos aspectos, né, da comunicação humana, né? E a questão do bebê, por exemplo, eu estou focando muito na questão do bebê, gente, porque, assim, a gente está tentando fazer uma cronologia, depois a gente vai chegar até na terceira idade. Mas é que tem tantos assuntos que afetam, né, os bebês e as crianças, então a gente vai, de alguma forma, tentando pincelar, né? É isso. Por exemplo, quando a criança, na escola, a professora, assim, eu acho que ela é uma grande aliada dos pais e do próprio profissional fono, porque na escola o professor, de repente, começa a perceber, porque ele tem uma variedade de alunos ali, bem, vamos dizer assim, heterogêneo a turma, e ele consegue perceber a dificuldade de um, a dificuldade do outro, às vezes até consegue detectar que uma criança tem problema de visão, a outra não tem. Com a fala é a mesma coisa? Tanto na fala quanto na escrita, né? Porque a fonoaudiologia trabalha as trocas na escrita também, não só na fala, né? Então, assim, é importantíssimo essa interação
com a escola, a fonoaudiologia na escola. Então, assim, as escolas eu acho que importantíssimo, deveria ser obrigatório todas as escolas terem uma fonoaudióloga dentro da escola, né? É a prevenção. Quanto antes a gente conseguir detectar essa troca na fala, porque a criança começa a trocar na fala. Se a gente começa a perceber isso antes da criança ser alfabetizada e é encaminhado para um acompanhamento fonoaudiológico, a gente já consegue eliminar aí grande parte do problema. Eu conversava na entrevista anterior com a Camille sobre a questão da odontologia nas escolas, né, que também é o mesmo processo. Por que não nas escolas, principalmente nas escolas públicas, ter lá um consultório odontológico que não é caro, né? Isso devia ser uma política pública, né, de qualquer governo. E a questão da fono, eu acho também é o mesmo problema. Por que as escolas não têm uma cadeira de fono? Né? Uma fono, pelo menos, em cada escola, que ela pudesse, por dia, atender uma turma. E, ao longo do mês, ela iria atendendo todas as turmas e fazendo aquela avaliação individualizada, né? Por que não? Né? Assim, falta o quê para se implantar nas escolas uma cadeira de fono? O que falta? A legislação fala o que sobre isso? Você sabe ou não? Enfim, existe essa possibilidade, pode ter. Eu não sei realmente a fundo como funciona. Existe essa possibilidade, pode-se ter, sim, dentro da escola, não para atendimento, acho que são, mas como uma triagem. Eu acho que são profissões assim que são. Acho que a fono ela deve trabalhar de uma forma integrada com outras especialidades, né? Com a psicologia, com a assistência social. Então, assim, acho que é um conjunto de disciplinas que são essenciais dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola. E a escola pública ela deveria, por obrigação, né, por tanto imposto que a gente paga, por tudo que a gente contribui para o Estado, ter assistente social na escola, também junto com a fonoaudióloga, com a questão da odontologia, porque é uma coisa mais ampla, né? Não é só a questão educacional, né? Assim, o que você falou, o tanto de impostos, né, que a gente paga. Agora eu falando como, não estou nem falando como fonoaudióloga, eu estou falando como cidadã, né? O que eu gostaria é que o poder público oferecesse às minhas filhas, né? Porque hoje para a gente ter brincando, né, como a gente costuma brincar, estou tirando meu jaleco agora, estou falando como cidadã. O que eu gostaria de poder oferecer. Eu vou tirar meu boné também de apresentador aqui, agora vamos falar como cidadão, pronto. Né? Porque assim, o que eu gostaria que oferecessem, o poder público oferecesse às minhas filhas, porque hoje para a gente poder oferecer uma educação de qualidade para nossos filhos, nós precisamos pagar para isso, né? As escolas deveriam, tanto de imposto que nós pagamos, eles deveriam oferecer uma escola o dia inteiro. Uma escola digna, né? Digna e o dia inteiro, um tempo integral, para que nós pudéssemos trabalhar e pagar os nossos impostos, né, tranquilamente. E colocar para estudar de manhã, à tarde, ter essa equipe multidisciplinar, ter acompanhamento psicológico, fonoaudiológico para quem precisasse, ter outros tipos de trabalhos, aula, isso aí, artesanato, aula de música, aula de línguas, o que a criança se encaixasse, uma aula de capoeira, uma aula, enfim, o que a criança se encaixasse, para ir estimulando isso e nós, pais, pudéssemos trabalhar tranquilos, sabendo que nossos filhos estivessem em uma escola que estavam sendo bem cuidados. Eu acho que a gente passa por um momento político e econômico no país que a gente deve buscar essa reflexão. Aí, assim, agora, enquanto cidadão, não estou aqui enquanto repórter e Carla não está mais enquanto fonoaudióloga, mas acho que a gente deve buscar essa reflexão no nosso dia a dia, sabe? A gente deve forçar realmente essa discussão na Câmara de Vereadores, nas escolas, nos lugares coletivos, nos centros universitários, nas faculdades, enfim. Eu acho que a sociedade ela tem que aprender a se mobilizar, mas se mobilizar com sabedoria, com inteligência. Eu acho que a gente vem aí ano que vem para um pleito eleitoral, eu acho que a gente tem que saber pontuar
muito bem os representantes que a gente coloca lá dentro, né? Exatamente. Haja visto, pô, você viu aí a declaração aí do Tiririca, não sei se você viu na internet, Tiririca, ele nunca tinha subido no palanque lá da Câmara de Deputados e subiu uma única vez em 7 anos e pediu para sair. Não aguentou mais, cara. O cara não aguentou, sabe por quê? Porque lá dentro, gente honesta não cabe, né? Não consegue ficar. Então é muito triste para um país onde a honestidade é uma coisa rara, uma coisa que deveria ser padrão, é exceção, né? Não é obrigação a pessoa ser honesta, não é natural, tinha que ser uma coisa natural. E a gente, então, assim, faz esse parênteses aqui nessa nossa conversa, porque assim, a gente que usa da comunicação no nosso dia a dia, a gente tem que, de alguma forma, buscar essa reflexão para dentro da nossa casa, né? Na reunião dos pais, nas escolas, começar a exigir. Fala, poxa, ou sugerir, não é nem exigir, mas sugere, olha, poxa, eu gostaria de sugerir aqui, ao invés de repente, fazer isso, faz isso, começar a participar mais, né? Acho que é um primeiro passo, né, Carla? Tá tudo muito difícil. Se você quer, infelizmente, a fonoaudiologia está dentro de 2 áreas complicadíssimas dentro do nosso país. Saúde e a educação. São as piores áreas. Eu lido diretamente com isso todos os dias. A saúde e a educação. E aí, assim, eu acho que a gente pode, de alguma forma, também buscar a tecnologia como aliado. A gente hoje tem a internet, tem as redes sociais. Vamos usar as redes sociais, a internet, de uma maneira proativa, de uma maneira mais positiva, né? Evitar usar as redes sociais, Facebook, para falar só de coisas ruins. Vamos buscar essa discussão também em todos os níveis, né? E quando a gente vê alguém brigando pelos direitos, não vamos fazer cara de paisagem, não. Isso. Vamos nos unir e vamos brigar, né, juntos. Vamos nos unir àquela pessoa. Porque às vezes é isso que acontece. Você tem sozinho, você fala sozinho, e as pessoas ficam te olhando, você briga pelos seus direitos e, consequentemente, pelos dos outros também, só que o outro fica te olhando com cara de paisagem, né? Que você não está arrumando confusão. É um direito seu. Agora, deixa eu confessar uma coisa aqui. Eu não entendo nada de fonoaudiologia, mas é nítido, e deu para perceber, que a Carla passou pela voz dela toda a verdade, toda a emoção e todo o sentimento que estava represado dentro dela. Então, assim, a Carla, nesse momento, ela utilizou a voz da maneira correta. E esse é o papel, né, da fono, né? Fazer com que as pessoas utilizem a voz de uma maneira correta, na entonação correta, né? Passando emoção. É mágico, né, a fonoaudiologia, né? Sim, a voz é o termômetro, né? A nossa voz é o nosso termômetro. Então, assim, com a nossa voz a gente consegue expressar toda a nossa, o nosso sentimento, né? Se a gente está indignado com alguma coisa, se nós estamos felizes, tristes, e muitas vezes com a voz a nossa emoção passa por ali. Não tem jeito. Às vezes chegam pessoas aqui e falam, nossa, eu estou muito rouca, né? Tem a disfonia, tem, né, esse problema da disfonia, que é a rouquidão. E aí você vai procurar, às vezes eu faço muito encaminhamento para psicólogo, porque o problema da disfonia não é nada físico. Emocional. É emocional. Emocional, um bom descanso, uma boa noite de sono. E aí acaba afetando a voz. Ô, Carla, então assim, a gente vai fechar esse parênteses agora político aqui, né? Mas acho importante, assim, eu acho tão importante quanto, porque a gente deve aproveitar esse espaço aqui para, de alguma forma, a gente se unir, a gente fazer vamos dizer assim, uma corrente, a gente dar as mãos aqui uns aos outros e essa nossa consciência coletiva, ela começar a mudar um pouco ao nosso redor, né? A gente vive hoje estava conversando com a Carla ainda há pouco, né, Carla? A gente vive uma consciência coletiva muito negativa, então, assim, a gente deve, de alguma forma, mudar
essa consciência coletiva e acho que nada melhor do que mudar ao nosso redor. Sem pretensão de mudar o mundo, né? Mas mudar o mundo ao nosso redor. É verdade. E voltando a falar da Fono, a Fono, então, ela trabalha com várias disciplinas integradas, com várias especialidades, psicologia, psiquiatria, mais o quê? Neurologia, odontologia, né? Ortodontia. É verdade. Questão estética, né? Sim. É verdade. Dermatologia, enfim, a gente trabalha neurologia e a gente trabalha com vários. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a criança ela tem problema na mastigação, por exemplo, é papel da Fono também? Também. Também. Porque às vezes ela tem essa dificuldade na mastigação por conta da musculatura hipotônica, a musculatura mais molinha. Entendi. Então a gente, com exercícios articulatórios, a gente vai adequar essa musculatura para que ela consiga mastigar corretamente. Então, assim, gente, não é o fim do mundo. Se tua criança, teu filho, tua filha tem algum problema na mastigação, a Fono pode te orientar, né, e pode ajudar nesse sentido. Outro fato também interessante, regurgitação. A criança que ela come, regurgita. Entra a Fono também aí? Também, porque a gente vai orientar o tipo de alimentação, posicionamento, depois da alimentação, durante, tudo isso a gente precisa estudar, né, o que está acontecendo, e aí nós podemos estar fazendo a orientação também. Carla, esses diversos diagnósticos que são feitos no ambulatório, eles são acompanhados por outros profissionais e entra medicação ou é só exercício? Não, o fonoaudiólogo não receita nenhum medicamento. Nós só trabalhamos mesmo com terapia, né, exercícios e orientações. Importante, né? Porque às vezes a mãe e o pai às vezes ficam receosos de levar o filho ao fono, né? Ah, não, eu tenho que comprar remédio, eu não tenho remédio, não tenho dinheiro para comprar remédio. Às vezes um exercício, você passa uma série de exercícios e ela pode repetir em casa, né? Sim, geralmente é assim que acontece. Nós passamos, né, os exercícios e os pais continuam em casa. Na semana seguinte nós vamos reavaliar e os pais... É um trabalho em conjunto, né? Nós avaliamos o paciente e precisamos do apoio e colaboração dos pais. Beleza. Largamos a primeira infância e fomos para a adolescência. Na adolescência, o jovem começa a se descobrir. Né? Ele começa ali a ser mais autônomo e aí ele começa a não gostar da voz. Ah, minha voz é fina, minha voz é isso, minha voz é aquilo. Ele fala esquisito. A rapaziada da escola começa a fazer bullying com ele, começa a brincar, a colocar apelido. Também dá para, vamos dizer assim, fazer um diagnóstico e ajudar essa pessoa também, de repente, a botar uma voz mais grave, se for um rapaz. Eu quero minha voz mais grossa. Ou a menina, de repente, eu quero afinar minha voz. Tem como? Então, como é uma fase mais hormonal, né? A gente precisa dar o tempo ao tempo, porque é mais hormonal. Porque muda muito, né? Muda muito. É mais hormonal. Pode ser feito um trabalho mais da parte respiratória, enfim, mas não tem muito que ser feito por conta dessa parte hormonal. Então a gente precisa, porque realmente é uma parte transitória ali, então a gente precisa que o hormônio se adeque. Tem um desenho antigo que tinha um rabugento, que era um cachorro, que ele falava todo embolado, assim, que não dava para entender nada, né? O adolescente, eu tenho um filho adolescente, então assim, é mais ou menos assim. Ele fala e você não, às vezes você não entende. Pô, repete, por favor. E ele fala de novo, você repete, por favor, que eu não entendi. Tudo embolado, né, cara? Então, às vezes pode ser isso, né? Mais a emoção. É isso aí, trabalha mais essa parte da emoção. Né? Ele vai trabalhando muita energia. Muita energia. Ele quer falar muito rápido e não consegue articular muito bem as palavras. E onde a voz ali, acho que na adolescência, ali para os 12, 13, 14, ela vai buscando uma identidade, né? Então, assim, exatamente. Então, assim, a parte hormonal não tem muito o que ser feito. A gente precisa esperar um período e passando essa fase, se a voz não se adequou, aí sim é preciso ir ao endocrinologista para avaliar o hormônio como anda e aí a gente pode fazer um trabalho. Entendi. Mas na adolescência, o que a gente pode fazer é isso. Ver se não é algum problema articulatório, né? Se ele não está falando, se atropelando demais nas palavras, daquela emoção toda.
E assim, aí a gente passou pela primeira infância, adolescência, e na terceira idade, assim, a fono, eu acho que ela tem um papel, de repente, fundamental também junto à terceira idade, porque o idoso ele começa a ter dificuldade com respiração, com a própria fala, com a musculatura, né? Há uma falência natural de alguns hormônios, de alguns músculos, né? Sim, por conta até mesmo da alimentação, né? Porque as papilas gustativas vão diminuindo, que é onde a gente sente os gostos, até a sensibilidade intraoral vai diminuindo. Aí começa a dificuldade para mastigação por conta da musculatura. Aí podem entrar as doenças senis, Alzheimer, essas outras coisinhas assim que podem ir complicando, e a fonoaudiologia entra aí para a gente ir trabalhando todo esse processo, até mesmo na parte da atenção, da concentração, não só a parte da alimentação. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, e não é preconceito não, é só uma curiosidade. É verdade que a mulher fala mais que o homem, assim, não, assim, porque eu já ouvi dizer, não é nada preconceituoso não, mas eu já ouvi dizer que a mulher fala em média 5 vezes mais que o homem. Depende, isso não tem nada assim comprovado. Entendi. Eu conheço homens que falam pra caramba e conheço mulheres que falam muito pouco. Tem algo a ver com o freno da língua, alguma coisa não. Assim? Não é nada preconceituoso, é só uma questão de curiosidade, né? Não tem nenhum estudo comprovando isso, não. Eu falo muito. Entendi. Mas geralmente a mulher realmente, eu percebo, ela fala muito mais que o homem, né? O homem é mais, sei lá, mais quieto, mais não sei o quê. Pelo menos é o que eu percebo ao longo do dia a dia. Depende. Meu pai falava absurdamente. Meu pai falava muito. Entendi. A minha esposa fala que quando eu pego o microfone eu não paro de falar. Mas assim, mas só nessas ocasiões. No dia a dia eu falo pouco, falo baixo. E outra coisa também, a pessoa que fala muito alto, né? Isso é prejudicial para a voz, é de cada um. Então, se existem os tons da voz. Tem pessoas que têm o tom da voz mais alto, sim. Né? Então, assim, se ela está dentro do tom da voz dela, ok, sem problema nenhum. Se ela resolver falar baixo, sussurrando, aí sim é prejudicial. Entendi. Então, ela precisa manter o tom da voz. Agora, tem uma zona confortável. Exatamente. Agora, se aquele não é o tom da voz dela e ela está falando alto demais, está forçando a voz, aí sim, ela pode ter problemas. Entendi. Né? Então, assim, o importante é a gente conhecer a nossa voz. E assim, quais são os tipos de alimentos, né, que favorecem, por exemplo, vamos dizer assim, uma saúde da voz, né? Muita água. Água é importantíssimo. No mínimo 2 litros de água por dia. Tá? Então, assim, para quem é profissional da voz, uma maçã é importante porque ela é adstringente. Então, assim, ela vai fazer a sua saliva ficar mais fluida. Então, vai evitar aquele pigarrinho que às vezes dá, né? Aquela saliva mais grossa, aquela coisa de ficar, às vezes, quando a gente quer engolir, sente que fica mais ressecado, aquela coisa toda, né? E fora que o mastigar da maçã, a casca da maçã, ajuda a exercitar os músculos, né? A exercitar, né? Exatamente. Então, vai dar uma relaxada na musculatura, sem ficar te incomodando, e aí não prejudica, facilita, né, esse relaxamento da musculatura. O que se deve evitar? Café, derivados do leite. Tô lascado, então. Tô lascado. Nossa, adoro café, adoro derivado de leite. Então, assim, mas quando for usar a voz profissionalmente, né, vai fazer uma entrevista, vai fazer uma palestra, evita, né, antes consumir esse tipo de alimento. Pastilhas, aquelas balas, né, bem mentoladas, aquelas balas que às vezes dá aquela sensação de alívio, aquilo resseca muito as pregas vocais. Então, assim, evitar, se possível, abolir totalmente, porque dá aquela sensação de alívio. Tem gente que come bala de gengibre, mas, por exemplo, a bala de gengibre, às vezes, ela irrita. O gengibre, na verdade, ele é um anti-inflamatório, né? Então, natural. O gengibre, o própolis, mas ele também pode causar alergia. É tudo usado demasiadamente, né? Acho que pode então, ser prejudicial. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tenta melhorar um lado e acaba prejudicando o outro. Bom,
lembrando, assim, você de casa, né, que a questão da fono ela é tão ampla que a gente passou pela primeira infância, pelo bebê, adolescência, terceira idade. Na área profissional, a fonoaudiologia pode orientar e auxiliar tantas profissões, né, os professores, os oradores, pastores de igrejas, jornalistas, sei lá, todo aquele que quer usar a voz como ferramenta de trabalho, né, a fono tem esse papel fundamental, né? Podemos ajudar. Eu te mandar até um grande abraço aqui para uma amiga minha, a Cristina Lima. Cristina, ela é profissional de rádio já há muitos anos, não atua mais em rádio, eu acho. Mas a Cristina, quando eu iniciei com rádio, isso há quase 20 anos atrás, Cristina me deu várias dicas de fono mesmo, apesar de não ser fono, mas pela experiência que ela tinha acumulado, né, na carreira profissional. Então, ela passava exercícios para a gente, fala assim, ó, o brica-braca do Brandão, sei, o rei de Constantinopla, disse Constantinopla, rapaz, tinha aqueles, como é que é o nome desse? Trava-língua. Pô, que era tão bacana, e quando você saía dali, cara, sem brincadeira, a musculatura da face estava mais solta, e a voz saía mais suave, cara. É impressionante o que o exercício faz, né, cara? Pode parecer bobagem, né? Fala assim, nossa, essa fono tá louca, tá mandando eu fazer isso. Com a caneta assim, presa aqui, né? Com a caneta assim, ó. Hoje entrevistar, assim. Rapaz, depois quando você para de fazer exercício, pô, impressionante. Parece que teu aparelho tá automático, cara. Às vezes você fala assim, nossa, são uns exercícios assim. Essa fono é louca, quem tá mandando eu fazer isso? Eu ficava andando no carro assim, ó. Fazendo exercício para baixo, para cima, para o lado, não sei o quê. São exercícios ótimos. Eu não tenho estou até relaxado com os exercícios, tenho que voltar a fazer os exercícios. Carla, assim, a gente já está quase terminando aqui o nosso papo, já tem uns 20 minutos já, né, de conversa, né? Mais ou menos, perdi até a hora aqui, está tão bom o papo. E vou até marcar com a Carla outra vez aqui, até num outro ambiente, num ambiente ao ar livre, para a gente. Eu gosto do ar livre, assim, da gente de repente marcar no jardim do museu ali, vai ter um papo, né, mais longo, inclusive, tá? Vamos combinar um outro dia. Como é que é o mercado de trabalho para o profissional da fonoaudiologia? Por exemplo, no poder público, né? Nas UPAs, nos hospitais, nas escolas. Tem a presença do fono ou não? Então, UPA eu acredito que não. UPA eu acho que não tem. Nas escolas eu também não tenho conhecimento, não tem. Nos postos de saúde eu acho que são pouquíssimos, difícil, né? É muito pouco. Gente, o que falta, né? Por que não, né? É muito pouco. Eu, assim, vem muitos pacientes me procurando aqui porque precisam muito e falam que estão na fila de espera e não conseguem. Então, agora eu vou tirar o chapéu de repórter e vou cidadão de novo. Não, é o seguinte, porque na última entrevista eu estava conversando com a Camille, que é dentista, e a gente falou sobre a questão num centro odontológico nas escolas públicas, né, de se fazer um grande projeto, até sugerir. Falei, olha aí, uma dica aí para o pessoal da Câmara Municipal, pô, faz um projeto grande, né, que possa contemplar todas as escolas da cidade. E aí, ó, você coloca o centro odontológico nas escolas, coloca o profissional de assistência social nas escolas, coloca o profissional de fonoaudiólogo nas escolas, um grande projeto onde se possa buscar recurso no Ministério da Saúde, né? Acho que falta projeto, dinheiro tem. Né? Pela quantidade de roubalheira que a gente vê por aí, dinheiro tem. Só aqueles 53 milhões lá do GEDEL, dava para montar quantos centros odontológicos nas escolas? Não, né? São milhões. Só milhões. Não escuta milzinho, só não. Milhões, né? Só milhões. Então, assim, vai aí, ó, mais uma sugestão, você, vereador que estiver assistindo o programa, você do Executivo, poxa, pense num grande projeto que possa fortalecer a educação da nossa cidade, pensa num grande projeto que possa fortalecer a educação e o bem-estar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Só a dica, ó, centro odontológico nas escolas, todos os dias, né, pelo menos um em cada escola. Né, pelo menos um. Por aí, Pelo menos um profissional de assistência social nas escolas, pelo menos um profissional de fonoaudiologia nas escolas. Olha quanto campo de trabalho vai abrir, você faz um concurso, você contrata, por exemplo, quantas escolas tem em Petrópolis? Sei lá, 200, 300?
Pô, você abre um concurso, você contrata 200 profissionais de fono. Não, e quando abre concurso são assim, 4 vagas. Pois quando são 4 vagas. E aí, não dá conta, e aí uma outra dica, você acaba com os cargos comissionados, acaba com as indicações, e você faz um concurso público, né, contemplando esses profissionais que são necessários na educação. Pô, acho que é fundamental isso para a gente começar a mudar nossa cidade, nosso município, a ver meu filho, ver as tuas filhas, né, com um futuro melhor. E quando a gente fala, ela falou das filhas delas, eu vi aqui a emoção nos olhos dela, na voz aqui dela, porque eu sinto mesmo assim. Hoje eu tenho que pagar a escola particular para o meu filho. Ele não tem, vamos dizer assim, o ensino que eu gostaria que ele tivesse, né, um ensino integral, com prática esportiva, com prática de artes cênicas, com prática, sei lá, de música. É sonhar demais? Acho que não. Acho que não é sonhar demais, não. O brasileiro gosta tanto de copiar o americano, né? Por que a gente não copia as copia escolas as coisas boas, americanas? copia as coisas boas, né? Vamos copiar as escolas americanas. Eu recebi uma amiga há pouco tempo na TV, eu só não lembro de onde que ela era de fora, eu não estou lembrando agora. Ela disse que, Ronaldo, lá a gente não paga escola pública e a gente não paga saúde, lá a saúde é pública. Onde ela, eu não lembro, fugiu aqui agora. Mas ela lá onde ela mora não paga escola e não paga saúde. O Estado é quem paga. Então, assim, pô, gente, eu acho que se não dá para mudar tudo agora, né, se isso é uma coisa que demanda tempo, mas vamos plantar uma semente agora, pelo menos você faz isso em uma escola. Pô, deu certo, aí você você multiplica para 10 escolas, deu certo, você amplia para 50 escolas. Eu acho que pelo menos no ano de 2018, a prefeitura poderia tomar como exemplo uma escola referência, né? Pelo menos uma, pega lá, sei lá, uma escola, pega o Liceu Municipal, que é uma escola tradicional da cidade aqui, e implanta alguma coisa nesse sentido, né? Claro, com certeza. Acho que precisa começar. Tem que começar. Né? Tem que começar. Votam tanta coisa absurda, né? Tem tantas ideias absurdas e é aprovado. Por que não vamos dar uma coisa legal, né? Para as crianças? Vamos copiar as políticas boas aí. Políticas públicas, né? Boas. Carla, mais uma vez, então, assim, a gente já está quase terminando mesmo aqui o nosso bate-papo, mas eu vou marcar contigo outro dia para a gente, de repente, fazer num ambiente mais lúdico, com crianças, com brinquedos, de repente fazer numa biblioteca, pegar, de repente, pedir autorização ali na Rocambole, ali no museu, e fazer dentro da biblioteca ali, que é um ambiente onde as crianças se identificam, né? Pedir o Maurício, de repente, se a gente podia gravar um dia lá na Rocambole, lá na biblioteca do museu, que é um ambiente muito bacana, muito legal. E eu queria mais uma vez te pedir teus contatos, né? E que você possa deixar aí as tuas redes sociais também. Então, meu celular, né, WhatsApp, 98813-6020. Meu Facebook é Carla Melo, com 2 L's, Dias. E-mail carlacmelodias@gmail.com. E é só entrar em contato, a gente pode ir conversando, a gente pode marcar uma avaliação, enfim. Beleza, quero te agradecer, tá? E vou te ligar para a gente marcar, então, uma outra oportunidade. Deixa eu virar agora, né? Fazer a passagem do ano agora. Isso aí. E aí, no ano que vem, a gente vai, ao longo do ano, fazer entrevistas regulares. Para que a gente possa, de alguma forma, levar um conhecimento para quem está em casa e uma orientação bacana para as pessoas. Isso, ótimo, com certeza. Tá legal? Tá certo. Gente, o programa de hoje, então, vai ficando por aqui. Quero só deixar aqui o meu e-mail, que eu esqueci de deixar o meu e-mail, meu YouTube, né? Todos os programas, todas as entrevistas que a gente está fazendo estão ficando arquivadas no YouTube, né? Ronaldo Saldanha, e também na página do programa Talentos e Serviços. E também o meu Facebook, Ronaldo Saldanha, e o meu telefone para contato, meu zap, né, se você quiser sugerir entrevistas, sugerir matérias, e também se você quiser, né, e puder ser um apoiador do programa, para que a gente possa ir cada vez mais aí, redescobrindo e entrando, né, em ambientes bacanas e conhecendo pessoas bacanas aqui como a Carla, tá certo? 98832-1326, 98832-1326. Esse é meu zap para você sugerir entrevistas, sugerir matérias, sugerir temas
E também para que você possa me ajudar aí a continuar, né, com o programa Talentos e Serviços, tá certo? Um grande abraço, espero que você tenha gostado do programa de hoje, né? E você, profissional autônomo, você, profissional liberal, pequeno empreendedor individual, pequeno empresário, entre em contato com a gente, tá certo? 988321326. Um grande abraço, tá? Um ótimo dia para você e até a próxima. Conheça o mais novo ponto de encontro da cidade, Choperia Beer Point, espaço familiar e acolhedor, com almoço de terça a domingo. Venha curtir uma boa música aos finais de semana. Reúna a família e os amigos para saborear aquele chopp danado de bom. Choperia Beer Point, Hermogênio Silva 47, Retiro, telefone 2291-5168. Choperia Beer Point, o seu mais novo ponto de encontro da cidade. Cuide do seu animal, a saúde dele depende de você. Clínica Veterinária Bicharada, dermatologia, clínica geral, cirurgias, criocirurgias e exames sanguíneos realizados na hora. Carinho e bem-estar para o seu animal de estimação. Clínica Veterinária Bicharada, Estrada União e Indústria, 10.661, Itaipava. Telefones 2222-8080 e 2222-2554. Clínica Veterinária Bicharada. Muito se pode com o poder da fé. Artigos religiosos. Deseja a você uma semana de muita luz, paz, amor, saúde e prosperidade. Apoio cultural. Artigos religiosos. Tradição, qualidade e respeito à sua fé. Cristal Turismo, conforto e segurança. Motoristas especializados com cursos para melhor lhe atender. Evite aborrecimentos e curta sua viagem com tranquilidade. Viagens municipais e intermunicipais. Pequenos e longos trajetos. Compromisso e responsabilidade com o seu evento. Cristal Turismo, a satisfação de uma boa viagem. 2247-7779 ou 98805-7254. Cristal Turismo. Na hora daquele banho gostoso e de dar um trato no penteado, é só ligar. 2247-5852. 2247-5852. Cláudia Banho e Tosa. Ah, achou que fosse pra você? Não. Dedicação e carinho com o seu animal. Banho e Tosa com hora marcada. 2247-5852 ou pelo WhatsApp 98814-8143. Cláudia Banho e Tosa, Rua Visconde do Bom Retiro 249, Centro. Confiança e experiência. Refricentro Petrópolis, experiência e tradição em instalação e manutenção de ar-condicionado automotivo, veículos leves e pesados, caminhões e tratores, especializada em isolamento térmico para transporte de perecíveis, segurança, conforto, silêncio, bem-estar e o prazer de uma viagem tranquila. Refricentro Petrópolis, Rua 13 de Maio, 184, telefone 2243-1664.